Olá, amigos do Espiritualidade em Debate. Eu sou Giovana Campos e começa agora o programa da Associação Médico Espírita de Santos aqui na Santa Cecília TV. Hoje estou com o jornalista Carlos Lopes e nós vamos falar um pouco da espiritualidade no nosso dia a dia. Bom, Carlos, muito obrigada por estar aqui no Espiritualidade em Debate para falar sobre um tema que permeia o trabalho de todos nós, né? Inclusive nós jornalistas, que temos que lidar com a espiritualidade, ainda que as pessoas fiquem, mas como que vocês conseguem, né, lidar com a espiritualidade, colocar uma porção espiritual no dia a dia de vocês? Bom, eu não vou falar da minha parte, que eu estou sempre aqui, né, apresentando o programa, mas vamos falar de você. Na sua experiência, né, como jornalista, você já é jornalista há bastante tempo, né, a gente já trabalhou até em outra emissora juntos também, como que você consegue extrair essa porção espiritual, colocar um pouco de amor, um olhar mais humanizado no teu dia a dia e levar isso também para as outras pessoas? Bom, Giovana, antes de mais nada, é um prazer estar com você, é uma honra estar aqui num programa tão especial, tão bacana, que aborda um tema que interessa a todo mundo, independente da religião, né? Obrigado pelo convite. Uma ótima pergunta, vamos tentar responder da melhor forma possível, porque o nosso dia a dia, você sabe muito bem, é um dia a dia duro, de realidade bastante dura, e a gente é ser humano. A gente sente pelas pessoas que a gente tem contato, pessoas que têm algum doente na família, pessoas que perderam um ente querido. São inúmeras situações no dia a dia. Nem tudo é alegria. Eu, por exemplo, agora eu venho de fazer uma reportagem que os moradores fizeram um bolo para protestar. Tinha um buraco e tal. Isso é uma coisa até bacana, mas o nosso dia a dia, a gente lida com pessoas, com vidas. Eu procurar levar uma mensagem positiva, porque as pessoas às vezes se sentem fragilizadas e a gente tem que levar o jornalista também é um ser humano. Ele também sente, chora, eu já chorei em reportagens. Então a gente tem que se doar no dia a dia, isso é o básico da vida, né? E sempre botar uma pitada, uma boa pitada de carinho, um olhar diferente, respeito. Eu acho que quando a gente tem respeito com as pessoas, com a notícia, com o ser humano, a coisa vai melhor. E quando a gente trabalha com amor, mais ainda. Eu procuro mentalizar coisa boa para que aquilo se resolva, aquilo tenha um desfecho da melhor forma possível. Não é fácil, né? Não é fácil, porque normalmente, né, a gente começa, né, um jornal, um telejornal com bom dia, boa tarde, boa noite, mas vem um rol, né, de uma enxurrada de notícias tristes, né? Que não são tristes. Mas a gente precisa ver também, né, que naquele meio de notícias tristes existem pessoas, né, que com certeza não estão felizes, né? E você comentou um caso interessante, né, moradores que fizeram uma brincadeira, né, uma notícia, uma ironia, uma criatividade, né? Isso é um lado legal, né, de todos nós, né? A gente consegue. Olha, a situação está difícil, mas vamos extrair um lado positivo, vamos extrair um lado bom, né? E cada dia, Giovana, você também, que tem bastante experiência, é uma lição para a gente. Uma lição como ser humano, que o nosso problema, às vezes a gente reclama no dia a dia, eu mesmo tento me controlar, nosso problema não é o pior dos problemas. Quando você vai à rua, vê as realidades, as comunidades, as dificuldades, gente passando fome, gente desempregada. Então, a gente tem que aprender a lidar com a vida e agradecer todos os dias. Esse é o básico da vida, agradecer a vida, ao prato de comida, a família que você tem, enquanto muitos perderam a família de forma prematura, muitos não têm o que comer. Então, o jornalismo é uma lição, é uma escola e acaba misturando, como a gente conversou antes de começar o programa, com o aspecto família. Sim. Né? Esse é um assunto até que acaba se misturando. Então, a gente tem que ter esse olhar, um olhar diferente, um olhar humanizado. Eu acho difícil hoje em dia, né? Porque o que você falou, entra lá a escalada, né? As manchetes dos jornais, é uma enxurrada, geralmente, de péssimos assuntos. É corrupção, é denúncia, morte, assassinato, violência doméstica, violência praticada por quem você menos espera. Certo. O mundo precisa de ser mais humanizado, né? O que você prega aqui, a tua missão aqui é humanizar, levar um pouco de amor, de religião, de Deus, né? Não dá para separar nada disso.
É verdade. Carlos, como é que você enxerga essa questão da religião? A gente vê muito essa questão do profissional de saúde, assim, eles são muito frios, parece que não tem Deus no coração. Por vezes falam a mesma coisa dos jornalistas. Nossa, muitíssimo. Né? Assim, puxa vida, mas como que fazem uma pergunta dessas? Não, a senhora está sofrendo. É lógico que o jornalista tem coração, né? Como que você vê essa questão da religião? Falta um pouco mais de compadecimento, de amor, no caso de fazer algumas perguntas? Ou você acha que, às vezes, as pessoas não... até para não se distanciar... No calor da notícia, ou então no calor da notícia, né? No afã de pegar e extrair o melhor possível, né? Eu acho que talvez possa faltar também, e assim, a gente acaba se tornando um pouco mais frio. Eu não sei se é meu caso, porque eu já choro muito, eu abraço as pessoas, a gente procura conversar. A gente acaba criando um pouco uma barreira, que nem o profissional da saúde, né? Mas é difícil separar uma coisa da outra. O importante é o repórter se colocar no lugar do outro que está na frente da câmera, passando por dificuldade, e é difícil. Porque às vezes você solta uma pergunta que não tem nada a ver, né? Recentemente teve esse caso dos turistas aqui da região que morreram voltando de Campos do Jordão. Você lembra muito bem, a gente cobriu. Eu fui à casa de uma senhora que, nossa, perdeu um filho. Ela estava em choque. Os irmãos gêmeos do que morreu, da pessoa que morreu, estavam, um tremia de nervoso. Então a abordagem tem que ter o maior cuidado possível. E tem que ter esse lado espiritual também envolvido. Não dá para separar também, né? Não, a gente é regido por uma força bem maior que nós, né? Então a gente precisa seguir essa força e praticar o bem em qualquer profissão que seja. Embora a nossa, jornalista é como se fosse urubu. Eu não torço por desgraça. Eu quero que a coisa tenha um desfecho. E, se possível, se eu puder ajudar, uma palavra, melhor. O mundo está muito corrompido, está muito turbulento, né? Vamos tentar melhorar um pouquinho a coisa. Com certeza. Eu lembro um livro do Chico Xavier, né, que um dos mentores espirituais cita: o mundo precisa de notícias felizes. Isso seria muito bom para todos nós, jornalistas. Um pouco utópico, né? Bem utópico. Mas a gente já vê aí nas redes sociais, tem aí alguma coisa que só notícia boa, tem ainda. Nós aqui da Santa Cecília TV, vamos agora falar um pouquinho do nosso trabalho, né? Com o Gustavo Klein, que é o nosso editor-chefe, que dá prioridade à notícia, mas também ele prioriza a cultura, a educação. A gente tem que abrir portas, abrir espaço para outros assuntos. A notícia, a gente não pode brigar contra a notícia. O que outras emissoras dão, a gente procura dar também. Mas tem que ter um outro lado também, é o que a gente procura seguir. Tem tanta coisa bonita acontecendo, né? Com certeza. Não é verdade? É verdade. E outra coisa, que a gente comentou também, né, um pouquinho antes de entrar no ar, é a questão da família, né? A gente não consegue dissociar, né? Porque nós somos humanos, né? E quando a gente vê a questão da família, né, principalmente quando acontecem fatos como esse, a gente vê as dores que os outros têm em suas famílias, né? E a gente vê a nossa família, parece que as pequenas brigas, pequenas rusgas ficam tão pequenas. Pequenas mesmo. E a gente começa a valorizar a cada momento que a gente tem com um irmão, pai, mãe, e ver, puxa vida, como a gente tem que valorizar cada momento, cada instante, não é verdade? Verdade, sem dúvida, Giovana, porque é aquilo que eu te falei, né? Tem tanta coisa acontecendo, a gente aprende muito na rua, quando tem um parente doente, que o nosso problema, nossa, entrando numa fila, a gente está lá no fundo da fila. Tantas dificuldades, né? Tanta gente precisando de remédio, de atendimento médico, que está aí desesperada, né? E às vezes o papel nosso é trazer um pouco até de esperança do jornalista, né? Divulgando o problema, buscando uma solução, sendo um interlocutor dessas pessoas, né? Porque a nossa obrigação é ouvir os dois lados. E isso é bastante importante. Quanto à família que você falou, nossa, a gente às vezes chega em casa, tem que pedir até perdão, porque a gente reclama, ou é estúpido,
não tem paciência. Isso serve como reflexão. Nosso problema diante de tanta coisa que tem por aí é pequeno. É verdade. E às vezes nós, né, no nosso papel de jornalista, a gente acaba... É engraçado, né? Quando a gente sai da faculdade, a gente sai tão assim... Uma visão novinho, poética, né? Poética. E depois, não, vou lá, eu vou lutar, eu vou fazer, eu vou acontecer. E quando a gente acaba vendo, né, que a gente fez uma matéria, como você acabou de citar, não, vou lá falar sobre a falta de remédio. E com o passar do tempo, a gente passa por esse problema da falta de remédio com um ente querido e a gente vê o quão penoso é, né? É difícil, né? Mas não pode desistir, né? Não pode desistir, é Nunca, verdade. Né? É bem difícil. É um dos papéis nossos, né, de poder cobrar as autoridades, mostrar, né, sem fazer sensacionalismo, né, ser realista, que às vezes é difícil, né, uma linha muito tênue, né, porque às vezes você acaba pegando pesado num assunto e não é para pegar tão pesado, mas o bacana da coisa é quando você vê uma solução, né, se você transmite para muitos, às vezes não resolve o problema de todos, mas se resolver só de um já me dá felicidade, me dá prazer. Como se fosse um outro salário, né? Com ou certeza. Até mais, né? Às vezes, né, o salário nem sempre é a moeda, né? Não, Tem não. os salários que são salários É uma espirituais. recompensa espiritual, uma recompensa, entre aspas, invisível, né? Que você vê, puxa, que bacana. Valeu a pena lutar, né? Valeu a pena ir lá. E valeu a pena muito mais receber um telefonema, não para agradecer, olha, resolveu aqui. E tem vezes que as coisas se resolvem, você também já passou por essa situação, sem a matéria ir para o ar. Ou sem a matéria ser publicada no jornal. Telefonema, assim, assim, tal, pum, pum, já resolveu. Verdade. Esse é o nosso papel também, né? Sim, sempre é aquela assim, é a comunicação por ela mesma, né? E hoje a comunicação está tão rápida, né? Exatamente. WhatsApp, mídias sociais. Eu, quando comecei, não tinha nada disso. A gente não tinha um Google para fazer pesquisa na faculdade. Eu ainda comentei hoje, um determinado assunto. Hoje você aperta o botãozinho, fala no celular. Quero saber sobre tal coisa. Pumba, vem na hora. Um endereço para você achar. Antigamente era muito mais penoso, né? Bem mais. E agora também, por outro lado, essa tecnologia traz todo um perigo, né? De disseminação de notícias. Tem gente que não checa. Põe e depois checamos. Não, não é assim. Não é o que você aprendeu, o que eu aprendi, né? A gente não tinha muito que se preocupar com fake news, né? A gente tinha mais uma apuração mais rígida. Rechecava. Mas agora estou vendo que muita coisa por aí. Então, Carlos, a gente vai fazer uma breve pausa para o nosso intervalo e a gente vai entrar bem na questão da humanização do jornalismo. Você que está em casa, nós voltamos já já. Estamos de volta com o programa Espiritualidade em Debate. Se você quiser mais informações sobre a Associação Médico Espírita de Santos, entre em nosso site www.amesantos.net.br ou também através de nossas mídias sociais, tanto Twitter quanto Facebook é ame_santos. No programa de hoje, eu estou com o jornalista Carlos Lopes. Nós estamos falando sobre a espiritualidade no trabalho. Bom, Carlos, a gente, como jornalista, né, a gente estava falando no bloco anterior e vamos continuar falando um pouquinho mais sobre essa questão, né, da humanização, né, no trabalho. Você tem alguma situação, algum fato que você possa, né, compartilhar, né, com o público de casa, que foi assim, puxa vida, essa reportagem mudou a minha vida, essa reportagem parece que mudou meu modo de ver alguma coisa que você... Sei que deve ter sido muitas em todos esses anos, né? Nossa, agora essa pergunta é de vestibular, hein, Giovana? É difícil. É tanta coisa, assim. Muitas que mudaram e outras que fizeram a gente também dar valor a certos detalhes da vida, né? Acho que é preciso, eu estou assim, aprendendo no dia a dia que é bom, que é necessário, né? Dar valor às pequenas coisas, né? Hoje a gente enxerga tudo no macro, né? Não repara numa flor, embora essa não seja natural, no passarinho, na árvore.
Assim, reportagens que me marcaram, uma delas, por exemplo, teve um caso de uma criança que sofreu violência, enfim, foi brutalmente assassinada, né? E eu fiz tanta pergunta no IML, até um assunto meio ruim de falar. Mas como é que foi e tal? Então, me puxaram pelo braço e eu fui ver o que tinham feito com ela, a violência que foram capazes de fazer com essa criança. Assim, eu fiquei chocado, né? Porque você entra, você vê uma coisa pesada, né? A energia ali já não é boa, nesses lugares, né? Quanto lugar que a gente vai que a energia é pesada, né? Você precisa estar bem preparado. Falei, puxa, pensei comigo, caramba, a gente tem que... Às vezes a gente quer ser tão descritivo, que é ruim ser tão descritivo na televisão. Você fala a mais, para que tanto detalhe às vezes? Verdade. Essa é uma matéria que marcou bastante, assim, pela violência doméstica, vale como reflexão para mim, para outras pessoas, o cuidado que tem que ser com a criança, que temos que ter com as crianças, que não houve nessa casa, a criança caiu, apanhou, foi queimada com cigarro. Outra matéria que me marcou muito foi um acidente de ônibus, muito tempo atrás, um ônibus caiu da ponte do Rio Casqueiro. Certo. Aí eu entrei desesperado, falei uma coisa, trabalhava em rádio, não era aquilo, corrigi. Fui conhecendo as histórias, que nem conhecia essas histórias recentemente, agora do acidente ali de Campos do Jordão, na estrada, né, na rodovia. E a gente, é aquilo que eu te falei no bloco anterior, a gente vai lidando com a desgraça alheia, que pode ser a nossa desgraça um dia também. Certo. É que você até comentou a falta de remédio e tal. Por isso a necessidade do jornalista, quem trabalha com televisão, com imagem, com informação, de ter esse olhar diferenciado, um olhar humanizado. Não adianta você colocar por colocar, sem checar, sem pedir autorização, expor as pessoas. É perigoso, né? Para destruir uma vida na televisão é um segundo, mas para reconstruir é difícil. Tanta matéria que saiu aí falando, acusando tal, mas não é assim. Esse olhar humanizado, acho que na faculdade a gente não aprende não, só com a prática. Outra coisa que a gente também não aprende, né, na faculdade é uma questão que você acabou de falar de energias. Energias que têm lugares, energias de pessoas, né, que bem ou mal nós captamos, né? Captamos e sentimos, né? E como que você faz, né, para você, porque você sempre tem uma aparência, né, que a gente vê na televisão, uma aparência sempre serena, sempre calma, né? Mas tranquila. Às vezes até chega aquele momento ali, você passou por várias situações, às vezes as pessoas te agridem verbalmente, as imagens chocam, a informação choca, mas para chegar até ali você tem que ter... fazer uma oração muitas vezes, pedir uma ajuda lá de cima, né? Você tem que ter bastante força mental e principalmente espiritual, né? Porque senão você acaba se abatendo, né? E o Carlos homem, como que é a fé do Carlos Lopes, jornalista homem? Eu posso dizer que eu sou uma pessoa bastante de fé, de gente na família que é religiosa, tenho de várias religiões. Eu não frequento muito, isso quando eu posso frequento igreja, centros também eu vou, eu também admiro bastante, leio bastante a respeito da doutrina espírita, embora agora nos últimos meses não tenha lido nada, problema pessoal que eu tive na família, mas eu procuro me apegar bastante à fé, porque sem fé a gente não vai a lugar nenhum, né? Ela é uma maneira que você acha que pode equilibrar o trabalho, a pessoa, os meios diferentes com que você anda? Sem dúvida, né? É uma barreira de proteção no dia a dia, que a gente corre riscos, como repórter, né? De televisão, de rádio, de jornal, enfim, a gente corre... E é sempre uma surpresa, né? O dia a dia sempre vem uma surpresa. Tem dias que são alegres, tem dias que são tristes, nem todo mundo te recebe bem. Nem todo mundo te olha, nossa, tem gente que passa, eles de novo. Então a religião, a fé, realmente é uma couraça para te proteger dessas inúmeras situações que você passa no dia a dia, né? É tanta coisa. Você tem que sair de casa, pede proteção, você chega no teu trabalho, pede proteção. Do teu anjo da guarda, principalmente, que ele sempre esteja vigilante, porque pode acontecer um acidente durante o trajeto no teu trabalho, já aconteceram. Alguns, ainda bem que a gente pouco se machucou, mas enfim, são inúmeras situações, pode escapar uma pedra de um protesto, uma bala perdida,
serve de couraça. Muitas vezes, você sendo um elemento forte, uma pessoa forte, gente do mal nem te vê. Isso é um fato. Gente do mal, não é verdade? Na rua, às vezes, o cara passa você, mas passa o outro e vai assaltar o outro. Que está mais exposto, né? Então, a gente tem que sair blindado, né? E essa força é uma força que a gente não vê, né? Uma força invisível, mas ela está aí, presente. Você já está no jornalismo já há bastante tempo. Desde 88 eu sou formado. Desde 88. Nossa, faz tempo. Já faz tempo. Comecei um pouquinho antes, trabalhar em rádio como redator, que eu também sou radialista, foi o que me abriu portas para trabalhar na Rádio Guarujá FM. Era redator, aí me formei, rádio, TV, assessoria, a gente vai tendo inúmeras experiências. E veio esse caminho todo até chegar hoje aqui na Santa Cecília TV. Santa Cecília, uma casa que me acolheu num momento difícil. Já conheci a família, nossa, aqui eu fui muito bem acolhido, aqui a gente tem um ambiente muito bom, é uma casa diferente, porque a gente aqui não briga com a audiência, a gente quer fazer um produto de boa qualidade, não quer fazer estardalhaço, e é importante que, claro, o meio tem vaidades, mas aqui a gente vê que as pessoas te tratam de igual para igual. Aqui é bem família, né? Ao longo dos anos, claro que eu vou dizer, você não é vaidoso, Carlos, eu sou. Mas cada vez mais eu me convenço que a vaidade, diante de tanta coisa que tem na vida, o importante é estar bem empregado, estar feliz no trabalho, fazer com felicidade, se dar bem com os colegas, que às vezes tem ambiente de trabalho aí que possa ter até um pouco mais de notoriedade, né? Mas não tem felicidade, não tem vida. Você acaba não tendo paz para trabalhar, né? Exatamente, a paz é a palavra-chave. Paz para trabalhar, você chegar feliz no trabalho, você toma teu cafezinho, vê gente que se confraterniza quando precisa, aqui ou fora daqui, os encontros. Você conhece bem o ambiente, né? Você está sempre aqui também, a gente procura compartilhar. Porque eu acho que compartilhando esse ambiente, compartilhando o bem, as pessoas ficam mais felizes, né? A felicidade é um negócio que às vezes é difícil de alcançar, mas está aí, ao alcance de todo mundo, né? Então você está dando assim uma fórmula secreta, né? A felicidade, uma espiritualidade, né? Tudo isso junto é a chave, né? Para você ter uma boa energia e seguir adiante na vida. Seguir adiante na vida, não só como jornalista, em qualquer profissão, né? E ter esse rostinho de paz, né? Que o Carlos transmite todos os dias na nossa telinha, Obrigado. né? Embora a gente tente se superar, mas procura uma ajuda espiritual, né? Porque é o que eu te falei, a gente passa por momentos difíceis, todo mundo tem problema, o meu não é o pior, né? Então a gente tem que ter uma força realmente invisível e também dos colegas de trabalho, que é bastante importante. Você ter um abraço, você ter um aperto de mão, você ter uma palavra de conforto em qualquer situação. Esse acho que é um dos segredos, né? Porque o jornalismo chegou num ponto bem difícil, né, Giovana, né? Temos muitos, entre aspas, repórteres, muitos jornalistas, mas muitos sem informação também, né? E o cuidado com a informação, e principalmente com a pessoa, com o ser humano, é tudo, né? E teve uma curva, né, o jornalismo, né? Eu acho que quando foi nos anos 90, mais ou menos, teve muita procura e agora teve uma leve queda, né? A gente vê isso nas faculdades de jornalismo, que não estão mais tão cheias como era antigamente, né? Teve é uma pena, né? O diploma foi exigido, depois caiu a exigência e fica que se vai, as pessoas ficam também inseguras. Pô, vou fazer uma faculdade que não precisa da formação para trabalhar. E ainda tem essa questão da fake news, né, que hoje se transmite, né, ideias falsas. Né? Você pega o telefone, você faz uma live e aí temos repórteres em todo lugar. É aí que estava, né? Falta o tato, falta o conhecimento, falta o bom senso muitas vezes. Conhecer um pouquinho de ética, né? Sim. Não é nem só ética, acho que é questão de respeito, né? É uma coisa que vem de casa, né? Nem aprende na faculdade, ter um pouco de respeito com as pessoas, né? Tem gente que transmite coisa que não deve transmitir. Não vou nem falar porque aqui só tem coisa boa, só tem energia boa com você, principalmente. Mas é esse cuidado, né? Tá faltando. Outro dia eu estava escutando a rádio com o meu marido o slogan, né, da rádio Santa Cecília é rádio que só toca música boa. A gente falou assim, nossa, realmente, né, é isso que falta, né?
só toca música boa, só toca notícia boa. Que dá quer boa dizer, energia. A energia faz a gente boa. vibrar, né? Porque Exato. a música faz a gente vibrar, né? A alma vibra, né? Exatamente. A música, né, ela harmoniza a alma, ela harmoniza, né, o ambiente, né? Tanto é que, né, todos nós que temos, né, vovós, né, elas costumavam falar, não, quem canta seus males espanta. Verdade. É uma verdade sim igual, né? Porque a gente Vibra. costuma, né, se elevar um pouco com isso. Exatamente, a música é tudo, né? É uma pena que a gente não possa falar com notícia, né? Por isso que as pessoas hoje em dia têm o poder de filtrar o que vai assistir. Tem tanta opção por aí, eu não quero ver isso, não quero ler aquilo, e ponto. A gente pode, né, trilhar nosso caminho também. E saber também como falar a notícia, porque há maneiras diferentes de falar a mesma notícia, né? Ah, sim. É aquilo que eu te falei, tem gente que é sensacionalista, tem gente que transmite, esse cuidado é difícil. Talvez as pessoas em casa não percebam, mas uma manchete, um texto tal, dá para perceber que uma certa, às vezes, maldade ou uma questão de chamar atenção mesmo, né? Pois é. Vivemos num mundo que está realmente concorrido, as pessoas têm pouco tempo, o celular está dominando, né? E, infelizmente, a gente perde tempo com coisas que não deve, não é? Esse imediatismo que nos pede. Esse imediatismo nos endoece, né? Nos adoece, né? Com certeza. Carlos, está faltando um minutinho para o final do nosso programa. Gostaria que você deixasse um recado para o pessoal de casa, para os futuros jornalistas também, né, que podem estar nos assistindo, né? Como que a gente pode colocar essa pitada de humanização, de espiritualidade, né, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, de modo que chegue também aos nossos familiares, aos nossos amigos? Eu acho que essa pitada tem que ser uma pitada bem generosa, vem da formação de cada um, e quem pretende ser jornalista tem que ter em mente que, primeiro de tudo, o respeito com as pessoas, respeito com a informação, né? E procurar praticar o bem também no dia a dia, né? Você levando bem, um sorriso, uma palavra de conforto, sem deixar, claro, a sua missão que é de informar para formar, né? Olha a responsabilidade nossa, informar para formar. Então não é uma coisa difícil, embora os assuntos às vezes não permitam, o dia a dia seja complicado, mas a gente nunca pode desistir. E isso tem que ser levado não só no dia a dia profissional, como em casa, na rua, com os amigos. O respeito à informação, o respeito ao ser humano, né? O respeito está um pouco embaixo hoje em dia. O respeito ao mais velho, o respeito às pessoas. Respeito acima de tudo, né? É verdade. Acho que é o segredo da vida, né? Se você respeita o outro, não invade o limite, né? Tá tudo certo. A gente consegue viver um pouquinho melhor de uma forma harmoniosa. Tá certo. Carlos, agradeço muitíssimo, né, a sua vinda aqui ao Espiritualidade em Debate para falar um pouquinho mais sobre essa possibilidade de integração, de humanização no ambiente de trabalho. Então, mais uma vez, muito obrigada. E você que está em casa já sabe, Espiritualidade em Debate inédito toda quarta-feira às 18 horas, reprise sexta-feira às 18. Espero você semana que vem. Até lá!